se isso é tão relevante, é tão importante, a participação é mais ainda. Digo a vocês o seguinte: o Poder Judiciário, ele não se legitima através do voto. Você não vota para juiz aqui no nosso país. Ele se legitima enquanto um poder que já está ali prontamente constituído na Constituição, devidamente previsto, com suas características de ingresso próprias, características próprias que estão ali na Constituição devidamente delimitada, mas é o aplicador da norma. Não adianta o legislador fazer uma norma e, por exemplo, como eu disse para vocês, falar que na edição, revisão de súmula vinculante, sim, o Supremo interpretou e disse que não ia se manifestar amicus curiae, inventou uma desculpa lá que nos recursos extraordinários, na ADIM, quer dizer que levou a feitura dessa súmula vinculante que eu estou me referindo, os amicus curiae já tinham falado, então não ia falar mais, mas a verdade não é essa. A verdade é que na edição não se quer a manifestação do amicus curiae. Quem foi que legislou? Foi o Legislativo, fez a lei. Mas quem foi que aplicou a norma? A norma aplicada, quem fez foi o Judiciário. Então, o debate sobre a aplicação da norma é de suma importância. A gente não vive de lei escrita, a gente vive de lei aplicada. Então, esse instituto democratiza o Poder Judiciário, legitima o Poder Judiciário, porque traz para dentro do debate todas aquelas organizações da sociedade civil que entendem do assunto, que integram aquele corpo de conhecedores e doutores sobre determinado assunto. O exemplo que nós temos aí, certo, que está para ser decidido, é a questão das células-tronco, certo? Temos também a questão do anencéfalo e outras mais. Ou seja, é um instrumento que traz para o judiciário a participação popular. Essa vinda da participação popular para dentro do judiciário e das discussões do judiciário é que vai fazer com que o judiciário legitime cada vez mais suas decisões. A tendência é que institutos desse tipo cresçam, se expandam e o que era um negócio ainda raquítico, até um dia desse, de 99 para cá, começou a ganhar corpo. Tem um parente de Fred é alemão, descendente de alemão, Herbert, ele vai dizer que a interpretação aberta dos intérpretes da Constituição, uma obra magnífica que ele tem que trazer todos os setores sociais para a interpretação da norma. Ou seja, ele diz assim, vamos usar um exemplo aqui caricato, quando você está lá na cantina comprando o seu salgado, como a gente fez agora, ali há uma aplicação, sim, de interpretação constitucional. Porque se o sujeito disser que o troco é 16.700 e não 17.700, como diz a música do Luiz Gonzaga, não tem jeito, né? Então, ele está ali, de um certo modo, atingindo seu direito de propriedade. Então, a interpretação da norma não cinge-se apenas ao interpretador lá togado, certo? Institucionalmente colocado. Então, a interpretação da norma ela vai além. A participação popular na interpretação da norma e o conhecimento, inclusive leigo, no sentido de não ser o conhecimento do órgão oficial, é importante para a sedimentação de determinado precedente. Bom, estamos aqui um pouco mais da metade do tempo, mas agora vamos para a prática desse instituto, rapidinho aqui, que vai dar tempo, se Deus quiser. Então, segundo a lei da ADIM, cabe ao relator admitir ou não a manifestação do amicus curiae. Esse é um poder que tem um relator. Dessa decisão do relator, não há recurso lá para o plenário do Supremo. Se ele disser que admite uma determinada instituição, uma determinada representação de classe para falar como amicus curiae, está admitido. E se ele disser que não, aí lascou. Não tem jeito. Bom, Nelson Neri, lá, e Rosa Maria, que é tão esquecido, todo mundo só fala Nelson Neri, né? E Rosa Maria dança. Ele diz, eles defendem que a recorribilidade dessa decisão existe sim, mas embora a lei diga lá que não há recorribilidade, certo? Outros autores dizem assim, olha, quando a lei diz que não admite recorribilidade da admissão ou não daquele candidato a amicus curiae no processo, ele está se referindo quando ela diz ok, quando ele diz ok, diz pode entrar como amicus curiae, venha para o processo como amicus curiae.
Mas se ele está dizendo que não, aí há recurso. Mas não há. A norma diz que não há. Infelizmente, não há. Agora, pode ser que o Supremo venha a construir isso aí, porque eu acabei de dizer a vocês que uma coisa é a norma escrita e outra coisa é a norma aplicada. Mas o Supremo não tem admitido isso não, sabe? O Supremo tem dito o seguinte, quando o relator admite, o candidato amicus curiae vem ao processo, está admitido. Se ele disser que não, não. Quem vai aferir se aquele candidato preenche os requisitos para entrar no processo do controle concentrado e opinar como amicus curiae é o relator. Então, essa intervenção é centrada, depende de dois requisitos, como eu já falei para vocês. A representatividade do candidato à função, ou seja, será que essa entidade é representativa o suficiente a trazê-la como amicus curiae para esse processo? Não, foi a questão aí das células-tronco, só que tinha um laboratório de análise clínica aqui de Caruaru, que tinha uma sociedade com mais 4 laboratórios e resolveram falar lá na ação da célula-tronco. Começaram a pesquisa mês passado, mas já se achava na autoridade de ir lá e defender a sociedade, a ideia como representante da sociedade de Caruaru sobre células-tronco. Tem representatividade? Isso aí não tem. Não tendo representatividade, o relator corta a entrada dele por falta de representatividade. Aquelas pessoas que lá na ADIM estão legitimados para a ADIM, têm representatividade, por exemplo, o Procurador-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à lei de biossegurança, por conta da questão da célula-tronco. Aí vem lá o presidente da República e diz: quero ser amicus curiae no processo. Bom, tem tudo para ele ser, né? Porque ele está lá como legitimado para a ADIM, então tem tudo a ver ele ser realmente amicus curiae. Inclusive, ele está numa classe de legitimados absolutos para a ADIM, ele não precisa da questão da pertinência temática. Já aqueles que precisam de pertinência temática, é bom que o Supremo aplique os seus precedentes em relação à pertinência temática também na admissão desse amicus curiae, até para não faltar com critério. Então, aqueles que devem pertinência temática para entrar com a ADIM, quando se candidata a amicus curiae, parece que o Supremo também vai levar isso em consideração. Então, aquele que é legitimado absoluto, ele tem mais possibilidade de ser admitido do que aquele que não tem uma admissibilidade absoluta e precisa, a legitimidade absoluta, e precisa, sim, mostrar que tem pertinência temática com a matéria em debate. A representatividade é importante. Vimos que o poder é quase que discricionário do relator para admitir ou não, sem possibilidade de revisão da Corte, como eu disse, não cabe recurso, e parece que o Supremo, para arrematar esse ponto, vai aplicar a questão da relevância, da pertinência temática àqueles que precisam de pertinência temática para entrar com a ADIM. Mas isso não significa dizer que só aqueles que estão lá como legitimados para a ADIM podem ser amicus curiae. A prova do crime está aí na ADIM das células-tronco. Várias outras entidades, Provita, etc., entraram para falar como amicus curiae. Não só aqueles que estão legitimados lá para entrar com a ADIM podem ser amicus curiae, até porque senão descategorizava essa máxima aí do amicus curiae, que é democratizar o processo. A pessoa, se a gente restringisse para aqueles que já estão lá na Constituição que podiam entrar com a ADIM, não é por aí. A interpretação não deve ser essa. Outra coisa também é a relevância da matéria. E aí a gente não pode confundir duas coisas. A relevância da ação, a ação direta de inconstitucionalidade, ela é sempre relevante. Ela